Começando aqui mais um vídeo no canal Adrenatec, meu nome é Bruno. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no vídeo anterior que eu falei da RTX 3080, modelo da Zotac Game OC Trinity, e se valia ou não a pena vocês estarem comprando aí a placa usada para estar usando no gabinete de vocês. Estou deixando aqui as imagens da placa de vídeo dentro do meu gabinete, já instalada, como vocês podem ver aqui do lado, e ela ficou perfeitamente encaixada. Vamos ver agora aqui os testes sintéticos e ver como é que está aí o teste de performance da placa de vídeo, do jeito que ela chegou aqui para mim. Eu ainda estou esperando chegar a pasta térmica da Noctua, que eu pedi lá no AliExpress, junto com os thermal pads de 2 mm e 3 mm da Odyssey, da Thermal Height, para poder fazer aí a substituição da placa de vídeo e depois fazer um outro teste comparativo do antes e do depois, vendo se mudou alguma coisa nas temperaturas das memórias da placa de vídeo e também do chip gráfico aí da Nvidia, o GA102, que vem embarcado nessa placa de vídeo. Sem mais demora, simbora para o vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Adrenatec, por favor, se inscreva, isso nos ajuda demais. Deixem um comentário de vocês também, porque isso facilita o nosso trabalho e até ajuda a melhorar os próximos vídeos. E ativem aí as notificações para estarem por dentro dos novos vídeos aqui do canal Adrenatec. Sem mais demora, bora aqui para o vídeo. Pronto, pessoal, estamos aqui com a minha área de trabalho aberta. Eu estou com o CPU-Z, o Tech Power Up GPU-Z e o HW Info para mostrar para vocês aqui as especificações técnicas da minha máquina com a placa de vídeo. AMD Ryzen 9 5900X, codinome Vermeer, 105 watts de TDP máximo que esse processador tem, só que quando ele bate o Turbo Boost a 4.9, ele sobe tranquilamente para 140 watts, então não se baseiem que isso aqui é o TDP máximo dele, que não é. Ele tem 12 núcleos, 24 threads, está setado todos os núcleos a 4.400 MHz, aqui está dando 4.398.97, e a minha placa de vídeo está aqui a RTX 3080, aquela do vídeo anterior, né, RTX 3080 da Zotac. Isso é a configuração aqui que o fabricante aponta, modelo do chip GA102, e vamos para o que nos interessa aqui, que são os sensores. Então o GPU clock dela está em 1725 MHz, a memória agora está em 1187.7, temperatura da GPU está 61.8, máxima temperatura do ponto mais quente da placa 75.2 e as temperaturas da memória estão em 74 graus, a fan agora está em 44%, a primeira fan está rodando a 774 RPM, mais uma a 775 e a segunda fan está aí com os mesmos 44% de velocidade ali da Speed 1. Mas no geral a temperatura está em 51 graus e ela está usando agora 9 GB de memória dos 10 que ela tem. Aqui eu tenho o processador, está setado tudo a 4400 como vocês estão vendo. Eu estou usando aqui um Lianlin Galahad de 360 mm para resfriar o processador. Ele está com 52.5 graus aqui agora. E o CCDI 1 e o CCDI 2 estão com essas temperaturas aqui que vocês estão vendo. Geralmente os núcleos mais usados do CCDI é o que fica com a temperatura maior. Por isso que tem essa disparidade aqui como vocês estão vendo. Primeiro teste que a gente vai fazer, vamos abrir aqui o AIDA 64. Não sei se vai travar aqui essa gravação, vou fazer logo esse teste aqui. Não estou vendo como é que está ficando esse vídeo, mas vamos aqui para o teste de estabilidade. Deixa eu voltar para cá. E aí aqui no teste de estabilidade, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, eu só vou estressar aqui a GPU, eu não vou fazer estresse nos outros periféricos para evitar que tenha algum problema nessa gravação que eu estou fazendo aqui. Então vamos estressar aqui a GPU durante um tempo, vamos ver para onde é que ela vai bater e os gráficos aqui de temperatura. Vamos iniciar aqui, então a GPU já começou aqui o teste de estresse, eu estou vendo ali que as fãs já estão girando, só não estão girando ainda no máximo da rotação. Já vai em 71% aqui a rotação das fãs. O GPU Clock já subiu para 1800, 1900, Memory Clock 1156 se mantém. Temperatura aqui da GPU está em 76.1 grau. Ponto mais quente da placa está batendo quase 90 graus. E as temperaturas das memórias aqui subiu um pouco para 78 graus. Vocês podem ver aqui que os gráficos eles estão aumentando. E o consumo em si da GPU, ela está batendo aqui na casa de 317, 323 watts de consumo de energia. E a rotação da fan agora está em 2.377, das duas fãs aqui, né? No geral, se eu não estou enganado, as três elas
pegam essa mesma rotação, mesmo que ele não mostre aqui no gráfico. Memória usada 2.243 megabytes e as métricas aqui de temperatura estão subindo, como vocês estão vendo aqui. Na questão do uso da CPU, continuamos com o uso baixo. A temperatura também do CPU aqui está em 55 graus, está normal. E o estresse que a gente está fazendo aqui é apenas na GPU, né? Se eu vier aqui para essas outras informações do AIDA, Polifans, voltagens, power, clock, Unify, estatística, ele vai me dar aqui algumas métricas do meu computador. Eu não sei se aqui no AIDA ele tem alguma coisa aqui da GPU, pelo que eu estou vendo não tem nada habilitado aqui ainda para ela, então eu não vou conseguir ver nada por aqui, por enquanto. Mas a gente tem que se atinar e olhar essa parte aqui, tá? A temperatura da GPU se mantém em 74 graus, isso é muito bom para ela. O ponto mais quente está em 88, já passou daquele 78, né? Que a gente tinha visto inicialmente, 72, 78, já vai em 89. E a temperatura da memória se mantém em 78 graus, como vocês estão vendo aqui nesse teste. Eu vou dar uma parada aqui agora no AIDA, vou fechar aqui ele. E vamos abrir agora aqui o FutureMark, o FullMark, né? Vamos vir aqui nele e vamos mudar aqui as configurações. Eu vou colocar aqui o FullMark a 6.500 megabytes de VRAM de uso. Vou habilitar aqui Full Screen, vou colocar aqui em Full HD e vou habilitar aqui o Display GPU Monitor Gráfico, né? E vamos fazer um teste aqui de estresse e depois a gente volta para cá para ver se mudou alguma coisa. Bom, como vocês estão vendo aqui na tela, ele está carregando aqui o FullMark. Esse é um bom programa para vocês testarem aí GPUs usadas, porque se a gente tiver algum problema de memória, sobreaquecimento, chip, já vai acusar aqui alguns artefatos na tela e a GPU ela pode chegar até a travar se ela tiver com algum problema. Então, ele é um programa muito bom para teste, vocês podem deixar ele rodando mais tempo, eu não vou deixar muito tempo aqui, mas vocês podem deixar ele rodando bastante tempo, que aí vocês vão ter certeza de como é que está aí a saúde da placa de vídeo de vocês. Então ali eu estou com 59 FPS, é uma média de 15 a 16 milissegundos, como vocês estão vendo, está rodando ali os frames, 30 segundos ali de teste, 98% do uso da GPU, ela se mantém ali em 72 graus na temperatura do chip, como vocês puderam ver lá no AIDA 64, e o consumo dela agora ali do TDP está em 100%, ela deve estar batendo agora uns 323 a 317 watts de consumo, e a VRAM dela está sendo usada aqui a 8.493 megabytes, dá mais ou menos 8.4 GB, rodando aqui em Full HD com o V-Sync desativado. Então vocês podem ver que a temperatura dela, mesmo ela chegando para mim do jeito que ela veio, né? Só esqueci de mencionar para vocês lá no primeiro vídeo que eu cheguei a abrir essa placa e cheguei a fazer uma limpeza prévia nela, porque ela estava muito suja. Eu só não troquei os thermal pads e fiz a troca da pasta térmica por uma pasta térmica da ID Cooling que eu tinha aqui, então eu coloquei ela lá no chip gráfico e fechei a placa de vídeo para fazer uns testes. Eu observei que depois que eu fiz isso, a temperatura dela, anteriormente a abertura estava variando ali em 70 graus, a temperatura máxima que ela atingia do chip gráfico, e depois que eu troquei a pasta térmica ela foi para 72, porque eu não coloquei muita pasta térmica também no chip gráfico dela. Então houve aí uma diferença de 2 graus, que eu quero ver se com a pasta térmica da Noctua, se essa temperatura vai baixar do que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Bora parar aqui esse teste e vamos dar uma olhada lá no GPU-Z como é que tá as métricas lá de temperatura. Então vocês podem ver que a temperatura aqui até baixou um pouco mais, né? No FullMark ela consome menos do que o AIDA. O hotspot dela também ficou bem abaixo, né? Tá com 74, 75. A gente viu lá que teve picos de 88, 89, chegando a bater 90. E a temperatura da memória se mantém em 78 graus. O que eu vou observar é se quando eu trocar os thermal pads e a pasta térmica, se vai haver uma mudança de temperaturas, principalmente aqui nas memórias, né? Minha expectativa é que ela caia aí pelo menos uns 5 a 8 graus ou até 10 graus com a troca do thermal pad que eu vou fazer. Bora fechar aqui o FullMark. Um outro teste que a gente pode fazer rápido também é o 3D Mark. Vamos abrir ele aqui. Bom, programa aberto. Eu tenho aqui o TimeSpy DirectX 12, né, para fazer testes. Tem alguns outros benchmarks aqui do 3D Mark, mas o que eu estou querendo testar inicialmente agora é o TimeSpy. Então,
Vamos pegar aqui o TimeSpy e vamos rodar aqui o teste dele. Pessoal, esses testes sintéticos não refletem necessariamente o mundo real, ou vai usá-la para renderização, programas como o AutoCAD, ou programas mesmo para renderizar vídeo, ou vocês vão trabalhar com artes gráficas, ou até mesmo com alguns outros aplicativos que vão usar muitos núcleos do processador e também GPU, vocês podem ter uma variação aí de desempenho dela com relação à entrega de FPS, se for para jogos, e com relação à temperatura, vai depender muito do teu gabinete, do resfriamento que ele está recebendo externo, né? E também do resfriamento interno dele, além dos componentes que você utiliza na sua GPU para fazer os resfriamentos. Existem projetos de GPUs que são melhores do que outros, isso é fato. A gente sabe que tem as empresas como Asus, Gainhard, MSI, a VGA, que agora parou recentemente de fazer placa de vídeo. Tem projetos diferentes, inclusive até a Red Devil também, né, da AMD. São projetos diferentes para aqueles mesmos chips e os resultados são um pouco diferentes aí, dependendo desses projetos. A Zotac tem um projeto interessante, poderia ser melhor comparada com outras marcas que eu já testei aqui no canal. Inclusive das que eu já vi, eu gostei muito da Gainhard, da Pine, são placas de vídeo muito boas. E também a Galaxy, ela tem umas construções e a parte de resfriamento também bem interessante. Então, como vocês podem ver aqui, o teste está rodando aqui ainda. Eu não tenho nenhuma métrica aqui mostrando na tela, né? Porque eu não habilitei o MSI Afterburner para vocês verem a questão de FPS. Mas o que a gente está querendo testar aqui é a estabilidade do sistema. Se vai haver algum lag, algum travamento ou algum artefato que possa aparecer aqui na tela que venha atrapalhar o que vocês estão vendo aí nessa gravação. Vou adiantar aqui o vídeo um pouco para poder não demorar muito e não ficar um pouco entediante aqui esse vídeo. Bom, pessoal, agora ela está fazendo aqui o teste gráfico, né, da GPU. Agora vocês estão vendo ali os frames rodando. Inicialmente ele tinha feito o teste lá da CPU, agora ele está fazendo da GPU, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então a RTX 3080 está empurrando bem ali, está dando mais ou menos uns 90, 100 frames ali. E os frames estão rodando ali na tela com um tempo já de 25 segundos. Para mim, o que vai importar é no final, quando a gente for olhar lá as métricas de temperatura lá da GPU, o ponto mais quente dela e principalmente a questão das memórias. Lembrando que todo teste que eu faço aqui no canal Adrenatec, seja de CPU ou de GPU, eu nunca faço com o condicionador de ar ligado. Até porque eu não tenho um ar-condicionado aqui nessa sala, onde o computador fica, e geralmente eu testo ele em ambiente com temperatura normal, temperatura ambiente que a gente chama. Por que eu faço isso? Porque o condicionador de ar ele engana muito, principalmente na questão aí dos gabinetes. Tem muitos gabinetes aí no mercado e uns que a gente já vê direto em review no canal do YouTube, pessoal colocando water cooler na parte superior, na parte frontal, na parte lateral. Uns dizendo que é melhor colocar na superior, outros falam que colocar na lateral, na posição vertical, influencia. O resultado é o mesmo. Mas eu posso dizer para vocês em testes que eu já fiz aqui, a depender do gabinete que vocês tenham, a posição superior do water cooler pode prejudicar até a temperatura da GPU, porque o ar quente, se o gabinete não tiver uma saída de fluxo de ar boa na parte superior, com espaço entre a chapa de metal e a parte de cima do gabinete, esse ar ele tende a ficar preso lá na parte de cima, vai esquentar a parte de cima do gabinete e ele vai descer para o gabinete. E isso vai fazer com que a temperatura da CPU suba e também a temperatura da GPU, porque o ar vai ficar quente lá dentro do gabinete sem conseguir sair com a circulação boa de fluxo de ar, e isso interfere diretamente nos testes. No meu gabinete Thermaltake TGZ 51, que eu uso aqui no canal, o meu water cooler ele fica na lateral do gabinete, na posição vertical, quase que na mesma altura da bomba. Então eu não tenho problema com relação à criação de ar na bomba, pelo fato de ter esse desnível aí de altura entre o radiador e a CPU. Até porque o empuxo da bomba é muito bom e o líquido que fica dentro do radiador, ele não fica até aquela saída das mangueiras, ele fica até a parte superior do topo dela, porque ele não pode ficar mais baixo do que aquilo, senão vai entrar ar não só na bomba,
mas também em todo o sistema. Logicamente que com o passar do tempo, nós temos alguma evaporação desse líquido que vai acontecendo e a tendência é ele diminuir com o tempo e depois a bomba apresentar algum problema. Mas isso demora demais para acontecer, dependendo das configurações que vocês fazem aí para uso do computador. O que eu estou falando para vocês aqui não tomem como verdade, porque em testes que a gente pode fazer individualmente em cada computador, com gabinetes diferentes, com peças diferentes, os resultados também podem ser diferentes. Mas na minha experiência com esse gabinete aqui, com as peças que eu já testei, eu já sei que para mim não vai fazer muita diferença colocar em cima ou embaixo. Como vocês estão vendo aí, o resultado da GPU já saiu, deu 13.868 pontos no geral ali para a RTX 3080, uma média de 16.814 pontos, um score de 13.868 e o melhor score dela foi 19.584. Tem ali a pontuação da CPU, 11.831 e o gráfico core ali do lado e vamos dar uma olhada aqui como é que está a temperatura. Você pode ver aqui que ela se mantém bem baixa, mesmo sem utilização de ar-condicionado, como eu mencionei aqui para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. O intuito dele foi mostrar para vocês a questão da temperatura da GPU, como ela veio para mim. E depois a gente vai fazer um outro teste comparativo das temperaturas do antes, que é agora, com o depois, quando eu trocar os thermal pads e a pasta térmica dela pela segunda vez. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui no canal. Me desculpe aí se o vídeo ficou um pouco longo. Comentem aí o que vocês acharam desse teste que eu fiz. Sugiram testes aí que vocês querem ver. E depois me digam também nos comentários desse vídeo quais são os jogos que vocês gostariam de ver essa placa rodando em Full HD, em 1440p e em 4K simulado no monitor que eu tenho aqui. Que aí eu coloco no canal depois para vocês verem. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.